Olá, pessoal. Bom, uma jornalista marcial hoje com mais um programa, né, falando um pouquinho das artes marciais e de alguns apontamentos, opiniões que eu tenho sobre as artes que eu pratiquei, o Aikido que eu pratiquei mais tempo e tal. Bom, gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma questão que uma pessoa que acompanha meu canal me colocou, tá? Eu achei interessante. Ele falou assim, Priscila, por que você não fala um pouquinho sobre as mulheres, né, no Aikido? Bom, eu já venho falando muito sobre as mulheres no Aikido e sobre o que eu vi no Aikido e, e como foi meu relacionamento, né, com as mulheres do Aikido e no Aikido, como é, né, meu relacionamento, porque eu continuo, né, no Aikido, na arte marcial Aikido. Essa pessoa me perguntou, não, mas como é que é uma sensei, né, no Aikido, o que você acha? Então, eu vou falar com muita sinceridade, porque eu fiquei 5 anos no Aikido, né, e eu entrevistei muitas mulheres, né, no Aikido, muitas Aikidokas, sempre foi muito difícil entrevistar as Aikidokas, tá, já falei sobre isso. É, é muito raro, tem pouquíssimas aikidokas com as quais eu converso e que eu tenho um relacionamento bom, tá? Eu não me dou com o pessoal do Aikido, tá? Isso sim, isso envolve as mulheres também. Sempre foi um relacionamento não bom, tá? Eu não realmente acho que as aikidokas são muito machistas e eu acho que elas não são politizadas, tá? É a minha opinião, porque eu convivi com algumas aikidokas e todas eram, né, não eram politizadas. Eu não vejo as aikidokas falando sobre o machismo no aikido, né? É como se não existisse. E muitas vezes elas falam como se só existisse o dojo delas, né? Elas não têm uma visão ampla, né, do Aikido como um todo, né? Elas ficam só olhando para os seus próprios umbigos e seus dojos. Porque quando eu falo que o Aikido tem uma estrutura machista, eu não estou falando de um dojo, eu estou falando do todo, né? Do todo, basta você ver federações, basta você ver a postura das senseis de Aikido, né? Você não vê elas falando nada, né? Sobre o machismo, né? Elas estão sempre, eu acho que elas são muito coniventes, tá? Elas se fazem de cegas, surdas e mudas, tá? É bem isso. Então, eu tenho muitas críticas com relação às aikidokas, tá? E eu realmente não me dou bem com elas, inclusive por alguns acontecimentos, né? Que eu já, né, tive com elas. É claro que devem existir exceções, existem exceções, né? Mas eu realmente não tenho muito relacionamento com elas, tá? Eu fiquei 5 anos no Aikido e eu vi algumas senseis. A maioria das senseis que eu vi são casadas com senseis, tá? A maioria tem dojo, porque é ele que tem o dojo e ela fica junto com ele no dojo. Então o dojo não é dela, né? O dojo, na verdade, é dele e ela faz uma pontinha. Entendeu? Ela trabalha, fica ali junto com ele, mas assim, ela pegou uma carona nele. Não foi ela, não é dela, o dojo, tá? Então já começa daí, né? Eu vi uma maioria das senseis que eu conheço são todas assim, né? Ou então herdou, né? Herdou o dojo do pai, que o pai era do Aikido, então é uma coisa de geração, entendeu? Então, você já vê que é assim, porque a estrutura, né, da arte marcial é muito machista, sabe? Você vê, as mulheres não falam, não dão opinião, e assim, eu acho que elas alimentam o machismo, tá? Desculpa, mas eu acho, mas é falta de, eu acho que elas não são politizadas mesmo, elas realmente não se dão conta do machismo que existe no próprio dojo delas, por isso que elas acham que não tem, porque elas não sabem o que é, elas não têm, elas não são politizadas, né? Quando você não é politizado, você não tem mesmo uma noção, porque eu via no dojo em que eu estive, que tinham mulheres, e eram dojos altamente machistas, e elas nunca falaram do machismo, inclusive eu perguntava para elas, né, para ver se elas tinham algum apontamento, e elas nunca falavam, elas falavam que não tinha machismo, então assim, eu percebia claramente que faltava politização nelas, elas não são politizadas, e outras, elas têm medo de se contrapor, né, ao machismo local do dojo, né? Elas têm medo porque existe uma pressão mesmo, e eu sei, eu vivo isso na pele, como vocês sabem, né? Eu já fui mandada embora de vários dojos, eu sofri perseguição porque eu falo mesmo, eu deixo muito claro meu posicionamento, porque isso é Aikido, né? Na verdade, isso é o Aikido. O Aikido, ele prega a verdade, a sinceridade. Então, eu tenho que fazer o que a filosofia do Aikido me ensinou a fazer, né? Porque muitas vezes no dojo de Aikido você vai ver a oposição à filosofia do Aikido, que é o que eu falei para vocês já.
existe uma contradição entre a realidade que você vai ver nos dojos de Aikido e o que a filosofia do Aikido prega, tá? E aí você vai ter que escolher, não dá para ficar no meio termo, tá? Ou você tá com a filosofia do Aikido, e muitas vezes contra o dojo e contra o sensei, ou você tá a favor, né, do dojo e contra a filosofia do Aikido. Eu sou a favor da filosofia do Aikido, é a que eu sigo. Então, eu entro em conflito mesmo nos dojos de Aikido. É normal, eu entro mesmo, eu entro com o sensei. Inclusive, pro sensei, os senseis de Aikido, todos os que eu tive, eles não sabiam nada de Aikido, eles só sabiam técnica, né? Eles não sabiam nada, nada de Aikido, né? Aí entra em conflito mesmo, tá? Porque eu estudo a filosofia. Então, já começa da dependência que muitos senseis de Aikido criam nos alunos. Já começa errado, já está contra a filosofia do Aikido. Porque a filosofia do Aikido prega autonomia, né? E os senseis não. Os senseis criam uma dependência emocional e doentia com os alunos, tá? Eu vi isso em todos os dojos de Aikido em que eu estive. Não era normal, o cara não conseguia sair do dojo. Porque o sensei fazia de uma tal forma, né? Essa dependência, ele criava essa dependência doentia, emocional no aluno, que o aluno não conseguia sair do dojo, tá? Ele virava um escravo mental do sensei, né? Então aí ele começava já desde o início, né? Tem que perguntar pro sensei como é que amarra uma faixa, como é que põe um hakama, entendeu? Tudo você pergunta pro sensei. Então eu vou contar uma historinha pra vocês, né? A primeira vez que eu pus o meu hakama, eu não sabia colocar, eu não sabia amarrar. Porque eu uso o hakama desde o início, né? E é o certo, tá? É usar desde o início no Aikido, tá? É a história, é o ritual, é o certo, tá? Os senseis estão fazendo errado, tá bom? Mais uma vez. Porque eu estudo a história do Aikido, tá? Então, eu sou coerente com a história do Aikido, não com o que os senseis querem, tá? Então, eu vou contar uma história pra vocês. Aí, eu não consegui amarrar, porque é difícil, o hakama é difícil pra amarrar, entendeu? Tem muitas, né? Você tem que dar muitas voltas, é difícil no começo, depois eu peguei o jeito, né? Aí, eu peguei e fui perguntar pros colegas, meus colegas de treino, como é que amarrava. Pra vocês terem uma ideia, ninguém queria me explicar como amarrava. Tudo que eu perguntava para eles, eles falavam para eu perguntar pro sensei, tá? Tudo, 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 entendeu? Eles sabiam como amarrava e eu estava perguntando para eles, não para o sensei. Se eu quisesse perguntar pro sensei, eu iria perguntar pro sensei. Mas eu queria que eles me explicassem, né? Eu não queria perguntar pro sensei, né? Eles não me ensinaram. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá e amarrei do meu jeito. Eu não perguntei pro sensei. Eu me virei. Desse dia em diante, eu passei aí eu aprendi a amarrar. Claro que eu desenvolvi meu jeito de amarrar o meu hakama, tá? Eu aprendi o meu jeito de amarrar, mas com o tempo eu fui apurando, melhorando isso, tá? Hoje eu sei amarrar, né? Eu sei colocar o hakama e amarrar, tá? Direitinho, eu sei, né? Não fica perfeito, mas eu sei fazer isso, tá? Eu sei dobrar um hakama, né? Eu fui aprendendo, vendo e aprendendo sozinha, mas eu nunca perguntei pro sensei, nunca. Nunca perguntei. Eu sempre mantive a minha autonomia, a minha independência, tá? Isso eu acho que é da filosofia do Aikido e é da minha personalidade. Eu nunca perguntei nada, em 5 anos eu nunca perguntei nada para sensei de Aikido, nada, né? Porque eu não preciso, né? Não é que eu saiba tudo, mas eu quero eu responder as minhas questões. Eu não quero que outra pessoa responda para mim, né? Isso é autonomia, isso é arte marcial, isso é Aikido. Então, você vai ver coisas muito incoerentes. E aí eu vi muitas mulheres naquilo, elas são super dependentes, elas são fracas, né? Tanto que eu falei para vocês que no primeiro dojo em que eu estive, da Makoto, a moça que estava lá, porque só tinha uma moça, ela teve coragem de falar que ela gostava de ser tratada como homem, né? Então, assim, são coisas desse tipo, né, que eu ouvi. Eu ouvi de uma outra aikidoka também, com a qual eu treinei. Quando eu falei pra ela, falei, nossa, a estrutura do Aikido é uma estrutura muito machista, né? E eu estava num dojo bem machista, inclusive ela junto. Inclusive ela treina com o namorado dela, né? Aí eu falei, nossa, como os homens daqui são machistas, né? Desse dojo. E são mesmo, né? Ela virou pra mim e falou, mas por que você tá criticando os homens? Não é graças aos homens que as mulheres fazem Aikido. Não, não é. É graças às mulheres, isso foi uma conquista das mulheres. Então, é esse tipo de fala que a Aikidoka tem. Entende? É esse tipo de fala. A fala da Aikidoka é assim, não tem machismo no Aikido. No meu dojo não tem machismo, né? Eu nunca vi machismo, né? Porque ela não tem consciência.
ela não consegue abrir a mente, né? Ela não é politizada, né? Ela não sabe o que é machismo, porque eu tenho certeza absoluta que tem machismo no dojo dela. E outra, a gente quando fala do machismo, quando eu falo do machismo no Aikido, eu tô falando do todo. Eu não tô falando da arte marcial Aikido. A arte marcial Aikido não tem machismo e não pode ter, mas os dojos têm, porque os senseis de Aikido, a maioria deles são machistas. Eles são tão machistas que eles não conseguem ter consciência disso. É disso que eu estou falando. Né? Então você vai ver federações machistas, né? Que só tem homens, e se tem mulher, a mulher não fala, não tem opinião, não aparece, né? E aí você vai ver seminários de Aikido que só tem homens, né? E se aparece a mulher é diluída, né? No meio de tantos homens, só de homens. Então você não vê no Aikido mulheres falando, tá? Você não vê. E quando aparece uma falando, eles tiram, que é o que eles fazem comigo. Mas normal, tá? Normal faz parte dos jogos de poder, né? Os senseis me tiram, eles me tiram. Eu tô esperando para ver, eu quero ver a hora que eu vou encontrar, a hora que eu encontrar um sensei de verdade de Aikido, ele não vai me tirar, né? Ele não vai ter tanto medo de mim, né? Da minha presença no dojo dele. Eles têm medo porque eu estudo Aikido, tá? Eu conheço Aikido, eu tenho opinião, né? Eu não me submeto. Então, os senseis de Aikido que são fracos, machistas, eles me tiram mesmo, né? Porque eles são fracos, eles se sentem ameaçados com a minha presença nos dojos deles. Porque eu sei o que é Aikido, né? Eu sei e eles sabem disso. Então você vai ver. Então, eu não vejo mulheres no Aikido, assim, independentes, tá? Eu conheço uma sensei, sim, que tem um dojo, né? Ela é solteira, ela já tem uma história no Aikido, mas eu acho ela machista, entende? Ela é conhecida e tal, eu acho ela machista. Eu nunca vi ela falando do machismo no Aikido. Ela faz o jogo. E por isso que ela tem uma presença no Aikido. Porque se ela começar a falar, ela não fala do machismo, ela não bate, né? De frente com o sistema, tá? Então ela alimenta esse sistema, né? Então eu não vejo realmente mulheres, né? Mulheres assim, de identidade feminina no Aikido, eu não vejo, realmente eu não vejo. Não tem nenhuma mulher no Aikido que eu admire, tá? Não tem nenhuma sensei, nenhuma mulher, nenhuma praticante, não tem, realmente, infelizmente não tem. Eu vejo que existe, é como se fosse tudo homogêneo, né? E todo mundo concordasse com o machismo no Aikido, as mulheres, senseis, todo mundo junto, tá? É mais ou menos isso que eu sinto no Aikido. Não, eu não, é como se não existissem mulheres para mim no Aikido, tá? Realmente, porque assim, não adianta você colocar um grupo de mulheres, as mulheres no Aikido e colocar elas na foto, se elas não têm, né, uma opinião, uma presença, não falam do machismo, não tem, né? É como se elas fizessem parte, tá? Do machismo, tá? Não adianta, não adianta, né? Ai, nós somos mulheres do Aikido. Mas como assim mulheres do Aikido? As mulheres, elas têm que falar, né? O que acontece, a situação real, né? Do machismo e tal. Então, realmente, eu não vejo presença de mulheres no Aikido, tá? Na minha opinião, é como se fosse, por exemplo, se a gente pensar, né, na situação política das mulheres, né, no Brasil, que a gente vê que tem algumas mulheres no Congresso, tá? Mas se você não adianta ter mulher no Congresso se não tem mulher que legisle pelas mulheres, entende? Não adianta, né? Não adianta. É mais ou menos isso no Aikido. Eu vejo mulheres, sim, no Aikido, mas eu não vejo elas falando da situação das mulheres, do machismo, se contrapondo à estrutura, né, machista do Aikido. Eu não vejo. Então, é como se não existisse para mim mulheres no Aikido. Eu não tenho nenhuma mulher que eu admire, tá, no Aikido. Nenhuma, assim, sabe? Que eu falo, legal. Não tem, não tem. É como se não existisse. Mas eu vejo que isso não é só no Aikido, é nas artes marciais no geral, tá? Não tem nenhuma mulher nas artes marciais no geral que eu destaque. Porque essa mulher é legal, ela fala umas coisas legais. Porque não basta só você treinar, né? Vai lá, faz a técnica. E não, você tem que falar, você tem que se colocar, entendeu? Você tem que se colocar. Eu não tô falando de política, mas você tem que se colocar politicamente, entende? Né? Você tem que se colocar. Senão, não adianta, é como se você não existisse. Então, o que eu vejo tem algumas mulheres, eu acho que são poucas, mas que tem dojos, elas sozinhas, sem estar encostada no marido, tá? Que é sensei. Mas é como se, para mim, não existisse. Não tem uma colocação, né, política, não fala, entendeu? Não fala das questões, né, do machismo, nunca vi ela falando.
Tentei entrevista com ela, ela nunca quis dar entrevista para mim, começou a botar com medo de falar as coisas. Então, assim, eu acho que as mulheres são muito medrosas no Aikido, tá? Além delas serem, na verdade, o mais forte nas mulheres no Aikido, para mim, é a falta de politização, tá? Elas são do sistema, elas não têm crítica, né? Não tem uma crítica, uma análise das coisas, elas têm medo, né? Junto medo. E aí é um conjunto de coisas. Elas não são politizadas, elas não têm consciência do machismo, elas não conseguem ver além, né, do dojo delas, tá? Elas não conseguem ver além. Elas fazem o jogo do poder, do machismo, porque elas sabem que se elas se contrapuser, vai acontecer o que acontece comigo, né? A pessoa vai cair em cima. Então, eu não vejo que realmente, não existe uma representação feminina no Aikido pra mim. Não existe, tá? Não tem nenhuma mulher que eu fale, nossa, que legal, né? Essa mulher aí né? Porque não adianta só técnica, né? Só ela tá fazendo técnica, não adianta, né? É, não adianta, tem que ter algo a mais, tá? A mulher tem que ser cabeça, ela não tem que ser só técnica, né? Tem que ter presença, cabeça, né? Opinião, posicionamento, né? Crítico. E isso não quer dizer conflito no Aikido, não é conflito. As pessoas confundem as coisas, porque como eles não estudam, geralmente o Aikidoka não estuda o Aikido, né? Ele não entendeu o Aikido, então ele confunde as coisas, né? Eles acham que falar isso é criar conflito. Não é conflito. É ser sincero, é ser autêntico, é ser crítico, é ser reflexivo.